Olá, crianças, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Espero que sim. Hoje estamos aqui para mais uma lição da nossa escola bíblica, da nossa revista, falando sobre os milagres de Jesus. Estamos na lição 10 e a lição 10 diz assim: menina, levante-se. Será de quem que nós vamos falar hoje? Então abram, corram, pegam a Bíblia de vocês, que a tia vai dar o texto de referência para nós iniciarmos o nosso estudo. Mas antes vamos orar agradecendo ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aprendendo da palavra dele. Então feche o seu olhinho aí juntamente com a tia e ore ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Paizinho, estamos na Tua presença. Muito obrigada por mais um dia de vida. Obrigada, Senhor, pelo sol, pelo vento. Obrigado pela nossa saúde, pela nossa família. Somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te entrego, Senhor, a direção desse estudo em Tuas mãos. Que, Senhor amado, que seja o Teu Espírito Santo a falar, Senhor, conosco neste momento. E que possamos guardar a Tua palavra em nossos corações. Abençoa cada criança, cada lar representado, cada família. Abençoa a nossa igreja, o ministério, a cada um dos nossos irmãos. Obrigada, Deus, pelos livramentos. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos guardado, Pai querido. Visita cada família, que o Senhor possa estar provendo. O Senhor conhece o coração e a mente. Nós não sabemos a necessidade de cada família, mas o Senhor sabe. E que Senhor, nesse momento, eles possam estar recebendo o seu milagre. Em nome de Jesus, ó Pai, fala conosco, Senhor, neste momento, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Então vamos lá, meus amores. O texto de referência hoje é em Marcos 5, do 21 ao 43. Então peguem a Bíblia de vocês e abram em Marcos, Novo Testamento, Evangelho de Marcos. No capítulo 5, no partir do versículo 21 até o versículo 43. E vamos falar sobre uma menina, sobre um homem, um pai de muita fé. E hoje nós vamos estudar sobre, e nesse texto nós temos um outro milagre. No meio do caminho, sabe? Jesus fez outro milagre. Então é isso que nós vamos aprender hoje. Então peguem a revistinha ou peguem a Bíblia de vocês para nós iniciarmos o nosso estudo. Iniciando assim: menina, levante-se. Esse é o título da nossa lição. E o texto do dia diz assim: o Senhor Deus, o Senhor, ó Senhor Deus. Não, o Senhor não, é ó Senhor Deus. Os teus feitos poderosos me tornaram feliz. Salmos 92, versículo 4. Resumindo, Jesus tem autoridade não somente sobre as enfermidades, mas também sobre a morte. Vocês sabem me dizer qual foi outro relato assim que aconteceu na história de que Jesus também ressuscitou além dessa menina? Vamos lá. Sabem ou não sabem? Lembra de Lázaro, o amigo de Jesus? Lázaro morreu e Jesus ainda ficou mais alguns dias na cidade. E Jesus, depois que voltou, Lázaro já estava morto, há 4 dias já estava com mau cheiro. E Jesus falou o quê? Lázaro, venha para fora. Tem até aquele hino da Aline Barros, não tem? Então, isso é o quê? É mais um dos milagres, é um dos milagres, né, que Jesus realizou. Então, além da ressurreição dessa menina, Jesus também ressuscitou um Lázaro. E assim foram outros milagres que Jesus realizou. Jesus fez muitos milagres. Então, vamos hoje aprender mais um dos seus milagres. Então, precisamos saber que Jesus é a fonte de vida e graça. Glória! Jesus é a nossa fonte de vida e de graça. Graça é o favor imerecido. Jesus morreu na cruz por nós. Nós merecíamos? Não merecíamos. Mas mesmo assim Ele morreu por nós. Levou sobre si todas as nossas dores, nossas enfermidades, nossos pecados. Para que hoje pudéssemos adorar e exaltar o nome dEle. E sermos livres do pecado.
e vivermos uma vida em santidade para Ele, para que um dia, quando Ele vier nos buscar, possamos ir ao céu, morar juntamente com Ele nesse lugar maravilhoso. Então vamos iniciar. Abrem as Bíblias em Marcos 5, a partir do versículo 21, que diz assim, crianças: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés. Jairo, vendo Jesus, ele foi lá, correu e se prostrou aos pés de Jesus. Isso é o quê? Primeiro sinal de humilhação. E Jairo, lembrando, ele era o chefe, ele era um da sinagoga. Continuando, insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Agora vamos lá para o versículo 25, que fala assim: a cura de uma mulher enferma. Olha que interessante. Jairo foi até Jesus, se prostrou até Jesus, por ele ser um homem, né, um dos principais da sinagoga, então ele era um homem respeitado naquele local. Então, o que acontece? A partir do momento que ele encontra Jesus, que ele se ajoelha aos pés de Jesus, ele está dizendo o quê? Eu estou me humilhando diante de ti. Estou dizendo que o Senhor está acima de tudo. Por ele ser um dos principais da sinagoga, então ele era, né, vamos digamos assim, era o cara. Mas naquele momento ele estava reconhecendo que Jesus era o superior, Jesus era o Todo-Poderoso. Ele não quis saber da titularidade que ele tinha, ele não quis saber de nada disso, que os fariseus, o que os chefes das sinagogas diriam. Ele estava ali porque ele reconhecia, ele depositou a sua fé no Senhor Jesus. Então vamos lá. Em meio a Jesus a caminho para realizar um milagre, pelo meio do caminho ele vai lá, realiza outro. Olha que delícia! Jesus é bom demais, crianças. Então vamos lá. A grande multidão seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, aqui não diz o nome dela, uma certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Se muito padecera na mão dos vários médicos, despedindo de tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Vocês sabem o que é uma hemorragia, crianças? É um sangramento constante. Ela tinha um sangramento constante. E não foram 12 dias, não foram 12 semanas, não foram 12 meses, foram 12 anos. 12 anos de sofrimento. Ela tinha muito dinheiro, ela gastou muito dinheiro para tentar ser curada e não obteve êxito. Então, olha o quanto que essa mulher sofreu. 12 anos sofrendo. Mas uma coisa chama atenção. Ela ouviu falar da fama de Jesus. Ela ouviu falar aqui os milagres que Jesus havia realizado. Então, preste bem atenção numa coisa. Testemunho é algo muito importante. Porque ela ouviu falar o que de Jesus? Que por onde Jesus passava, uma multidão acompanhava. E por onde Jesus passava, Jesus curava. Jesus curou os 10 leprosos, mas somente umzinho voltou para agradecer. Jesus curou aquele homem que não enxergava. Lembra do cego de Jericó? Então, Jesus lhe deu a visão. Olha quantos milagres ela ouviu falar. Olha, tô sabendo de um Jesus que ele faz milagre, aquele Jesus que curou o rapaz que não podia andar, Jesus curou aquele que não podia ver, Jesus curou aqueles leprosos. E ela foi ouvindo falar, que a notícia corre, né? A notícia foi correndo. E ela ouviu falar, então ela pensou: se eu somente tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curada. Crianças, prestem atenção. Ela não estava dizendo, se eu chegar e tocar nas mãos de Jesus, ou se eu chegar até Jesus, parar na frente dele e falar: Jesus, eu preciso de uma cura. Não. Olha só. Ela não queria chegar, encostar em Jesus ou implorar por Jesus, ou como Jairo.
se jogou aos pés de Jesus, se suplicando que Jesus fosse até a sua casa, porque sua filha estava muito doente à beira da morte. Mas a fé daquela mulher era tão imensa que ela falou: se somente tocar na orla dos seus vestidos, eu sei que eu ficarei curada. E foi exatamente isso que aconteceu, crianças. Então vamos lá. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou? Quem tocou as minhas vestes? Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada, ela tremenda, ela ficou com medo do que havia acontecido com ela. Veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Jesus, antes de chegar à casa de Jairo, ele já realizou um milagre pelo caminho, porque é assim, Jesus onde chega, o milagre acontece. Jesus onde chega, tem que ter mudança, tem que haver diferença. Jesus, ele é a mudança, ele é a diferença, ele é a própria verdade. Lembra aquele versículo que fala: conhecereis a verdade vos libertará? Exatamente isso, Jesus é a própria verdade. Conhecereis Jesus e tudo na sua vida irá mudar. Ah, mas tia, vai mudar da noite para o dia? Meus amores, nada é da noite para o dia. Nós estamos num processo de libertação. A gente vive um processo constantemente de aprendizado. A gente aprende todos os dias. Só que precisamos querer mudar. Se nós fazemos coisas que não agradam, aquilo que está escrito na palavra de Deus, a palavra de Deus ela é um manual de vida. Se a gente pegar a palavra de Deus, a gente pegar a Bíblia e nós vamos ler, nós vamos entender o que acontece na nossa vida, porque ela é um manual. Ela nos ensina num todo, não é só uma coisinha, é tudo. Porque o Senhor é detentor de todo conhecimento e sabedoria. E lá no livro de Tiago fala o quê? Aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Ele dá sabedoria. Não é pago, é de graça. Mas para isso precisamos querer ter sabedoria, inteligência, abrir mão daquilo que nos prende, aquilo que nos afasta de Deus. E o que nos afasta de Deus? Como podemos saber aquilo que nos afasta de Deus? É quando a gente começa a ler a palavra do Senhor, que a gente começa a ter a nossa visão ampliada, que nós começamos a entender aquilo que Deus quer para a nossa vida. Um livro muito importante e muito bom de leitura, eu tinha vai indicar para vocês, é o livro de Provérbios. É um livro de sabedoria, ele é muito bom. Então guardem isso no coraçãozinho de vocês. Separem um tempinho, leia cada dia, um diazinho, um capítulo por dia, que aos pouquinhos vocês vão ler, finalizar todo o livro de Provérbios, tá bom? A tia está aconselhando porque a tia está lendo também o livro de Provérbios. Eu já li quando eu estava grávida de Nicolas, eu lia todos os dias o livro de Provérbios, ele ainda estava na barriga da tia, e hoje eu voltei a ler novamente o livro de Provérbios. Eu vou ler o livro todo de Provérbios. Eu estou no oitavo. Isso aí, no capítulo 8. Li hoje o capítulo 8, isso mesmo. Então, assim, todo dia a gente vai fazendo uma leitura, vai estudando, vai aprendendo. E o livro da sabedoria, Provérbios, é um livro muito bom. Então, é um conselho que eu deixo para vocês, de aprendizado, tá bom? Então, voltando aqui, agora a gente vai ler sobre a ressurreição da filha de Jairo. Vamos ler? Capítulo 5, versículo 35 agora, hein? Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga:
não temas, crer somente. Gente, que coisa linda, né? Olha, eu fico impressionada com as coisas que Jesus faz, que Jesus fez e que ele, com certeza ele vai continuar fazendo. Naquele momento, aqueles homens chegaram, não incomoda mais o mestre, não. A menina não tem cura mais. Não tem mais cura. Acabou. Finalizou. Naquele momento, eu imagino, não estou dizendo que a Bíblia está dizendo isso, tá, crianças? A tia imagina o seguinte, imagina. Jairo, o amor de pai, porque pelo amor que ele tinha pela filha, ele passou por cima de titularidade. Ele se humilhou aos pés de Jesus para pedir a cura para a filha. Naquele momento, fico eu imaginando a dor que ele sentia em ouvir aqueles homens falando. Por que ainda incomoda os mestres? Sua filha já morreu. Então, assim, eu fico imaginando, meu Deus, a dor que aquele homem sentiu naquele momento. Nossa, minha filha morreu. Mas aí Jesus, conhecedor de todas as coisas, ele pega, sabe, e dá aquela palavra, lança aquela palavra ao coração de Jairo. Olha que palavra linda. Olha o que Jesus fala para ele, não temas, crer somente. O que Jesus estava falando para Jairo naquele momento? Não importa o que os outros estão falando, não importa o que aconteceu, o estado atual que ela está hoje. Não temas, crer somente. Olha o que você fez, a sua fé foi tão grande de vir até mim, você sendo um dos principais da sinagoga, que naquela época os fariseus queriam matar Jesus, eles odiavam Jesus, e ele se desprendeu de tudo isso que poderia impedir ele a ir até Jesus. Ele falou que eu não vou ficar parado vendo a minha filha sofrendo, se eu sei que ele pode fazer o milagre. Então, quando ele se prostrou, que ele se humilhou aos pés de Jesus, ele estava falando o quê? A minha esperança, a minha fé, minha confiança está em ti. E naquele momento que ele ouviu aquela palavra, ele poderia falar, Jesus, acabou, já é tarde demais, não tem mais jeito. E Jesus lança naquele... Quando os homens falam o que aconteceu, Jesus fala para ele, não temas, crer somente. Olha que lindo! Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço. Estava um alvoroço lá dentro da casa, né? Aquele alvoroço todo. E os que choravam, os que pranteavam muito. E ao entrar, lhe disse, por que estáis em alvoroços e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos. Jesus falou, por favor, saiam todos e fica aqui somente o pai e a mãe, aquele com quem ele levou. E é exatamente isso. Mandou sair todos e tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando. Levanta-te. Imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, mandando que dessem de comer a menina. Crianças, olha que coisa tremenda. Aonde Jesus chega, o milagre acontece. Lembra de Zaqueu? Zaqueu, desce da árvore, que hoje me convém pousar na sua casa. Jesus foi até a casa de Zaqueu. E Zaqueu se arrependeu de tudo aquilo que ele fazia. Porque Jesus entrou na sua casa. Houve mudança de vida. Houve mudança na sua casa. Jesus, quando ele chega, o milagre acontece. No meio do caminho, indo para a casa do sacerdote, indo para a casa de Jairo, um dos principais da sinagoga, o que aconteceu? Aquela mulher com fé, ela se falou o quê? Se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada. E verdadeiramente ela ficou curada, porque ela tinha fé. Esperança é fé. Ainda que a sua esperança estivesse muito pequena,
Mas quando ela ouviu falar de Jesus, a sua esperança se renovou. Isso que a sua esperança se renovou, a sua fé aumentou. E quando a sua fé ela é acrescida, ela crer que somente Jesus ele pode fazer o milagre. E naquele momento ela falou somente nas vestes, não foi no corpo, não foi estar diante de Jesus, não foi se prostrar de Jesus, foi somente as vestes dele. E Jesus sentiu que dele saiu virtude, e naquele momento aquela mulher foi curada. E Jesus chegando na casa de Jairo, é muito interessante, porque antigamente as mulheres, tinham mulheres viúvas ou solteiras que eram pagas para poder chorar em velórios. E haviam essas pessoas ali naquele momento, já sabiam que a menina estava morta e estavam ali chorando, se compadecendo, mas chorando, sendo pagas para chorar. E Jesus, sabendo disso, falou: saiam todos. Saiam todos. Então a tia vai ler aqui para vocês desse livro aqui, que é maravilhoso, muito bom. É uma enciclopédia, ela é maravilhosa. E fala sobre, acho que a tia já comentou com vocês sobre isso. Olha, fala sobre os personagens da Bíblia, é maravilhoso. E a tia pegou aqui a história de Jairo, que eu vou compartilhar aqui. Nós já lemos as histórias, já falamos aqui o que a lição propôs, e, né, da referência bíblica, e a tia vai ler aqui algumas coisas para vocês saberem um pouco mais sobre este homem. Então vamos lá. Jairo é chamado pela Bíblia um dos principais da sinagoga. Era o chefe de uma sinagoga, um ancião encarregado de reuniões públicas, de manutenção do local das reuniões. Era ele quem presidia outros anciões na sinagoga. E costumava ser um homem rico de excelente reputação. Não se menciona o local da ressurreição da filha de Jairo, mas provavelmente Jairo morava em Cafarnaum. Jairo é citado na Bíblia devido ao fato de que em um momento de imensa angústia e preocupação da sua vida, ele procurou Jesus. Sua única filha estava doente, quase à morte. Os recursos materiais religiosos não haviam resolvido o problema de Jairo. Foi quando ele, em uma atitude de coragem, procurou o mestre. Não foi fácil para Jairo pedir publicamente a Jesus que o ajudasse. Os líderes religiosos não gostavam de Jesus, e principalmente os da sinagoga o odiavam. Certamente esses mesmos não aprovariam a atitude de Jairo. Os ensinamentos e os milagres que Jesus havia feito nas sinagogas haviam provocado a ira dos escribas e dos fariseus, alguns dos quais certamente eram amigos de Jairo. No entanto, Jairo não somente foi até Jesus, mas se humilhou, prostrando-se aos pés de Jesus. Uma pessoa só se prostra aos pés diante de alguém de muito maior status, como por exemplo um rei. Um homem tão ilustre quanto Jairo se humilhar desta forma perante Jesus indicava que ele solenemente reconhecia o poder do mestre. Entretanto, Jairo se tornou um modelo de identificação de socorro, pois assim como ele, há muitos em nossos dias que desfrutam de altas posições na sociedade, mas que se sentem profundamente a sua insuficiência em si mesmo e ansiam por conhecer a Cristo de uma maneira mais pessoal. Outro detalhe interessante sobre Jairo é que ele não permitia que as opiniões nem o julgamento futuro das pessoas o impedisse de salvar uma das coisas que ele mais amava, a sua única filha. O comportamento de Jairo era diferente de qualquer outro personagem dos evangelhos. O centurião de Cafarnaum disse que não era digno de ter Jesus em sua casa. Zaqueu só teve Jesus em sua casa porque Jesus foi quem teve a iniciativa. A mulher do fluxo de sangue, caso Jesus não perguntasse quem havia tocado nele, nem identificada seria. Os leprosos nem para agradecer voltaram. Somente umzinho, de 10, só um voltaram para agradecer. Mas Jairo teve um comportamento diferente. Decidiu levar Jesus para sua casa, reconhecendo a grandeza do ministério de Jesus e a necessidade de inseri-lo em sua vida. Gente, que coisa linda! Jesus é bom demais. Agora a tia vai explicar. Aí nós já sabemos, a tia já explicou que Jesus chegou até a casa, né? Jesus só levou somente Pedro e os seus 2 irmãos.
e só chamou esses que haviam ido com ele, mais o pai e a mãe para o quarto, o local onde a menina estava, né? Vamos dizer assim, o local onde a menina estava. E ali o milagre aconteceu. Agora vamos entender quem eram as mulheres que estavam chorando. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, todas estavam em pranto, inclusive as carpideiras. O nome é carpideiras. As carpideiras eram mulheres que geralmente eram pagas para chorar em velório. Eram pranteadoras profissionais. Então vamos lá. Para Jesus, quando Jesus falou ela apenas dorme, eles começaram a zombar e rir de Jesus, não foi? Só que para Jesus, ela realmente estava dormindo. A morte é um sono. E Jesus a despertou daquele sono. E a menina voltou a viver. Lembrando que, olha só, a mulher sofria há 12 anos do fluxo de sangue. E a criança tinha 12 anos. Olha que interessante, né? Quando a menina nasceu, aquela mulher já estava sofrendo desse mal. Olha que situação. 12 anos de sofrimento. E aos 12 anos o pai perdeu a sua filha. Então vamos lá. As carpideiras zombaram de Jesus quando ouviram dizer que a menina estava dormindo, pois todos sabiam que a menina havia morrido. Pessoas que não convivem com Jesus nunca entenderão a sua linguagem. Criança, olha isso. A linguagem do crente é diferente. Não pode ser a mesma. Porque quem convive com Jesus tem uma linguagem diferente. Então, olha isso. Zombaram de quando ouviram dizer que a menina estava dormindo, pois todos sabiam que a menina havia morrido. Então, pessoas quando não convivem com Jesus nunca entenderão a sua linguagem. Diante disso, Jesus expulsou todas as carpideiras da casa. É impossível aceitar a ideia de que aquelas pessoas queriam bem de Jairo e da sua família. Quando Jesus cogitou a possibilidade da menina voltar a viver, eles riram, desacreditando das expectativas de Jairo. Com isso, Jesus estava mostrando a Jairo que quem zombava de sua esperança não podia estar junto com ele na concretização do seu milagre. Nem todo mundo é para estar conosco na concretização do nosso milagre. Precisamos ter discernimento, sabedoria da parte do Senhor, para quem pode estar conosco participando do nosso milagre. E olha que tremendo, olha que tremendo. Eu amei isso aqui, crianças. Presta bem atenção. Quando Jesus cogitou a possibilidade da menina voltar a viver, eles riram, desacreditando das expectativas de Jairo. Com isso, Jesus estava mostrando a Jairo que quem zombava de sua esperança não podia estar junto com ele na concretização do seu milagre. Tendo todos eles saído, a casa ficou vazia. Jesus convidou o pai e a mãe da menina, Pedro, Tiago e João, para dentro da casa. Tomando a menina pela mão, Jesus disse: Talita cumi. É uma expressão aramaica, que era a língua usada na Palestina naqueles tempos. Essa expressão significa: menina, levanta-te. Na mesma hora, a menina levantou. Feito isso, ordenou Jesus que ninguém dissera o acontecido. Porém, um milagre dessa natureza não poderia ficar em oculto. Aí tem referência lá em Mateus 9:26. Infelizmente, nada se sabe sobre a vida de Jairo, pois esse acontecimento, no entanto, na sua humildade em procurar Jesus e a sua fé em confiar em sua palavra, nos revela valores importantes que ele carregava consigo ao longo de sua vida. Então, meus amores, fica aqui a lição de hoje. Que tiramos da lição de hoje? Humildade, esperança, fé, confiança, amor, respeito. É o que nós tiramos dessa lição que nós estamos estudando nesse momento. Só um instantinho, meu amor, a mamãe já vai. Então, o que nós aprendemos com isso? A humildade daquele homem, em reconhecer Jesus, em saber que ele poderia realizar um milagre. E Jesus verdadeiramente realizou um milagre na vida, na casa daquele homem. E Jairo
um dos principais da sinagoga, um homem de titularidade. Ele não deixou que isso afetasse, ele não deixou que o julgamento dos outros, seja naquele momento, ou seja, fosse futuro, atingisse a sua esperança, a sua fé, o seu milagre que iria acontecer. Então, naquele momento, o milagre chegou na casa de Jairo, porque ele confiou, ele determinou em sua vida que Jesus era o maior. Jesus era a autoridade na sua vida. Então, crianças, fiquem com essa palavra, que Deus abençoe vocês, que vocês possam guardar essa palavra no coraçãozinho de vocês, assim como o salmista falou: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E é o que a tia sempre fala: como podemos morar no céu se não conhecemos o dono do céu? E quem é o dono do céu? É o nosso Senhor Jesus. Então precisamos conhecer dele cada dia mais e mais, ter fome e sede da palavra do Senhor. Então a lição de hoje foi sobre: não perca a esperança. Jesus ressuscitou a menina. Aquele pai e aquela mãe muito sofrendo com a dor porque sua filha estava doente. Ele não sabia o que fazer. Quando ele pensou, ouviu falar de Jesus, e ele falou: ali, em Jesus, está o meu milagre. É ali que o milagre vai acontecer. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele teve esperança, ele teve fé. E ele confiou no Senhor Jesus. E o milagre chegou na sua casa. Então vamos orar para finalizarmos. E tenham em mente, aumente a cada dia a sua fé. Ore ao Papai do Céu pedindo a cada dia que ele venha aumentar a nossa fé. Né, filho? Sim. Então vamos orar? Você pode orar agradecendo a Deus por essa palavra? Então chama a mãe pegar você, que você tá baixinho. Agora ora. Papai do céu, muito obrigado pelos seus alimentos, abençoe todo mundo, tira todo o mal, tira o coronavírus, tira todos os irmãos que estão com inveja. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Beijo enorme para vocês. Até a próxima lição, toda quarta-feira às 18h30 no Face da nossa igreja. E semana que vem é com o tio Alain, hein? Não deixem de assistir. Não deixem de ler a palavra de Deus, crianças. Gravem sempre um versículo da semana. Não se esqueçam de ler e estudar a Bíblia. Beijo grande para vocês, tá? Amo vocês.